Karimskoye, uma aldeia no coração da Sibéria, distante, esquecida. Um lugar onde o tempo parecia ter parado e a modernidade não havia chegado. O inverno ali era cruel. Dominava a terra por meses. As temperaturas caíam drasticamente e a paisagem se transformava em um deserto branco e inóspito. O vento uivava como um lobo faminto. As rajadas de vento eram tão fortes que pareciam querer arrancar as casas do chão. A neve caía sem cessar, cobrindo tudo em um manto branco e gélido. As ruas desapareciam sob a neve, e as casas se tornavam montes brancos. Era Natal, mas não havia alegria em Karimskoye, apenas medo. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som do vento e da neve. Uma lenda antiga assombrava os moradores. Uma história passada de geração em geração, que trazia calafrios a todos. A lenda do Morozny Duk, o espírito gélido. Diziam que ele aparecia nas noites mais frias, trazendo consigo a morte e o desespero. Uma entidade maligna que vagava pelas noites frias. Sua presença era sentida por todos, mas ninguém ousava falar sobre ele. Para se protegerem, os moradores mantinham uma tradição que era seguida religiosamente todos os anos. Na noite de Natal, cada casa acendia velas nas janelas. As velas eram cuidadosamente colocadas, uma a uma barreira de luz contra a escuridão. As velas brilhavam intensamente, iluminando a noite fria e escura. Um pedido silencioso de proteção ao espírito gélido, uma esperança de que a luz pudesse afastar a escuridão e trazer paz à vila. Nikolai era um jovem diferente, um espírito inquieto em uma aldeia adormecida. Ele não acreditava nas histórias, zombava da tradição. Para ele, o espírito gélido era apenas uma fábula, uma maneira de controlar os ingênuos. Nikolai questionava a sabedoria antiga. Ele buscava explicações racionais. Para ele, o frio era apenas frio, a escuridão, apenas a ausência de luz. Não havia espaço para o sobrenatural em sua mente. Enquanto os outros se preparavam para a noite de Natal, Nikolai se sentia cada vez mais irritado. As histórias sussurradas, o medo nos olhos das pessoas, tudo aquilo o sufocava. Ele se recusava a participar daquela farsa. A noite chegou, cobrindo a aldeia com um manto de escuridão e mistério. O vento uivava, batendo nas janelas com uma força quase sobrenatural, como se quisesse entrar. A neve caía sem piedade, cobrindo tudo com uma camada espessa e branca, apagando os rastros do dia. Dentro das casas, as famílias se reuniam ao redor das lareiras, buscando calor e conforto na companhia uns dos outros. Velas tremulavam, lançando sombras estranhas nas paredes, criando formas que dançavam ao ritmo do vento. Em cada janela, uma luz brilhava, um sinal de esperança e proteção, exceto em uma. A casa de Nikolai. Ele se recusou a acender as velas. Um ato de desafio. Uma afronta à tradição que todos seguiam há gerações. Seus pais tentaram argumentar, imploraram com lágrimas nos olhos. Mas Nikolai estava irredutível, firme em sua decisão. Não serei um fantoche do medo, ele disse com convicção, sua voz ecoando na escuridão. Não há espírito gélido, apenas o frio, e eu não tenho medo dele. Suas palavras eram um desafio ao desconhecido. Sozinho na escuridão, Nikolai sentiu uma pontada de apreensão. Mas ele a ignorou, tentando manter sua coragem. Era apenas o frio. Ele repetia para si mesmo, tentando se convencer de sua própria bravura. Não havia nada a temer, ele pensava, enquanto a noite avançava e o silêncio se tornava ensurdecedor. Lá fora, o vento parecia ganhar força. Um uivo agudo cortava o silêncio, e então, um silêncio repentino. A neve parou de cair. O vento cessou. Um silêncio sepulcral se abateu sobre Karimskoye. Um silêncio que oprimia,
que prenunciava algo sinistro. Na casa de Nikolai, a escuridão parecia mais profunda. O frio se intensificou. Um frio que penetrava os ossos. Um frio que não era natural. Nikolai sentiu um arrepio. E então, ele ouviu. Um raspar de unhas na madeira. Um som suave, mas inconfundível. Veio da porta. Nikolai se levantou, o coração batendo forte. Quem estaria lá fora, em plena noite de Natal? Ele se aproximou da porta, cada passo parecendo ecoar na quietude da casa. O som de seus passos era quase hipnotizante, um lembrete constante da solidão que o cercava. A madeira rangia sob seus pés, como se a casa estivesse sussurrando segredos antigos. Segurou a maçaneta gelada, hesitando por um instante. A sensação fria contra sua pele era um choque, um presságio do que estava por vir. Ele podia sentir o gelo se infiltrando em seus ossos, uma premonição do encontro que o aguardava. Respirou fundo e abriu a porta. O som da porta rangendo ecoou na noite silenciosa, um som que parecia anunciar sua presença ao mundo exterior. Cada movimento era carregado de tensão, como se o próprio ar estivesse pesado com antecipação. Do lado de fora, não havia ninguém. A vila estava deserta, coberta por um manto de neve que brilhava sob a luz fraca da lua. As casas ao longe pareciam fantasmas, sombras silenciosas na noite gelada. Apenas a escuridão profunda e o frio. Um frio que parecia ter vida própria, que se infiltrava em cada fenda e rachadura, envolvendo tudo em seu abraço gelado. Um frio que queimava, que paralisava a alma. E dois olhos. Olhos que pareciam perfurar a escuridão, observando cada movimento seu. Dois pontos brilhantes na escuridão. Eles pareciam flutuar, sem corpo. Apenas uma presença sinistra que o observava. Olhos que não eram humanos. Havia algo de primitivo e feroz neles. Uma fúria que parecia vir de tempos antigos. Olhos que o fitavam com uma fúria fria e ancestral. Uma fúria que parecia congelar o próprio ar ao seu redor, tornando cada respiração um esforço doloroso. Nikolai tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O terror o havia silenciado, roubando-lhe a voz e a coragem. Seus membros estavam rígidos, presos em um aperto de gelo. Cada músculo parecia ter se transformado em pedra, incapaz de responder aos comandos de sua mente. Ele queria fechar a porta, mas não conseguia se mover. Estava paralisado pelo terror. O medo o mantinha preso, como se correntes invisíveis o segurassem no lugar, enquanto os olhos na escuridão continuavam a observá-lo, implacáveis e impiedosos. A manhã chegou. O sol, um disco pálido no céu cinzento, lançou seus raios sobre Karimskoye. O silêncio da noite anterior se dissipou como um pesadelo. As pessoas saíram de suas casas, cumprimentando-se com sorrisos cansados. A noite do espírito gélido havia passado. Mas algo estava errado. Uma das casas permanecia silenciosa, a porta entreaberta, as janelas escuras. Ninguém respondia aos chamados. Um pressentimento terrível tomou conta dos moradores. Eles encontraram a casa vazia, fria, como se o próprio inverno a tivesse invadido. Da lareira apagada, subia um único fio de fumaça, sutil, espectral. A imagem de Nikolai pairava na mente de todos. Alguns disseram que ele havia fugido, outros, que o espírito gélido o havia levado. Ninguém sabia ao certo. Nikolai desapareceu sem deixar rastros, engolido pela vastidão branca da Sibéria, um mistério congelado no tempo. O inverno passou. A primavera chegou, trazendo consigo a promessa de renascimento. Mas em Karimskoye, a sombra do desaparecimento de Nikolai permanecia. A história se espalhou como um vírus, um lembrete cruel do poder do espírito gélido. Naquele ano, ninguém questionou a tradição. As velas brilharam com mais intensidade. O medo, mais presente. Nikolai se tornou parte da lenda.
Um aviso, um lembrete. A vida continuou em Karimskoy, mas a memória de Nikolai serviu como uma lição sobre a arrogância humana, sobre a importância de se respeitar o desconhecido. As tradições, sussurravam os mais velhos, existem por um motivo, elas carregam a sabedoria de gerações. Ignorá-las é desafiar forças que não compreendemos, forças que podem nos destruir. No coração da Sibéria, o espírito gélido ainda ronda, e a lenda de Nikolai, o incrédulo, ecoa na noite fria. Um lembrete constante do poder das tradições e do preço por desafiá-las.